Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazermos nossa segunda aula, dando continuidade às propriedades materiais e entender a origem deles. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os átomos, sobre a tabela periódica e suas propriedades. Também vamos falar sobre ligações atômicas, as interações entre os átomos. Bom, depois que nós falarmos de ligação atômica, nós vamos falar um pouquinho sobre força de ligação. Bom, começando por átomo, nós conhecemos o átomo, há bastante tempo, na Grécia Antiga já se inferia a existência dessa partícula fundamental e indivisível. Bom, hoje nós sabemos que ela não é indivisível e sabemos que ela não é única, e temos vários tipos de átomos, vários tipos de elementos, e todos eles estão organizados em ordem crescente de número atômico na tabela periódica. Na tabela periódica, nós podemos fracionar os grupos dos elementos em famílias, na vertical, e na horizontal, os grupos, E quando eles estão unidos nesse grupo e nessas famílias, nós observamos algumas semelhanças e propriedades. Bom, uma das famílias que chama bastante atenção é a família dos gases nobres. Eles possuem estabilidade e não precisam fazer ligações, então eles não se misturam com o restante da tabela periódica, eles são nobres. E o que torna a configuração dele estável, para diferenciá-lo dos outros elementos? Na verdade, nós observamos que eles têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na última camada. Ou seja, para obter 8 elétrons na última camada, os outros átomos da tabela periódica fazem ligações, Então, todos os elementos da tabela periódica desejam ser estáveis, ou seja, desejam ser nobres, Então, na tabela periódica, nós podemos observar algumas variações, como, por exemplo, a eletronegatividade, que é uma característica, uma propriedade da tabela periódica. A eletronegatividade nada mais é do que a energia que os átomos atraem os seus elétrons, Então, a depender da sua distribuição eletrônica na última camada, a camada de valência, nós vamos observar que ele vai tender a atrair com mais força ou menos força os últimos elétrons da sua camada. Então, a maior ou menor facilidade de você retirar um elétron dessa última camada é a energia de eletronegatividade. Então, quanto maior a força que ele vai atrair, mais difícil você vai você tirar um elétron dessa última camada. Então, você pode ver em ordem decrescente de eletronegatividade, nós temos lá o flúor, o cloro, fui ontem núcleo. Então, você tem uma ordem decrescente. Se você observar na tabela periódica, essa propriedade ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor, Então, o menos eletronegativo, ou seja, o oposto de muito eletronegativo, é o pouco eletronegativo ou muito eletropositivo. Então, o elemento menos eletronegativo da tabela é o frâncio, Ele fica na última extremidade da tabela periódica. Essa propriedade é importante para nós entendermos o tipo de ligação, e algumas características que levam os átomos a ter ligações diferentes, Então, nós temos 3 tipos de ligações primárias e 2 tipos de ligações secundárias. Nas ligações primárias, nós temos 3 tipos, que é a metálica, a covalente e a iônica. Na metálica, ela ocorre entre os metais. Muito óbvio isso, Além disso, ela tem uma característica muito importante que infere as propriedades do material, que é os elétrons da camada de valência estarem livres. Então, se você pudesse observar como seria a ligação metálica, na verdade, nós teríamos vários átomos e os elétrons da última camada eles estariam livres entre os átomos, como uma nuvem eletrônica, certo? Então, quanto os elétrons têm essa possibilidade de migrar
eles podem carregar a eletricidade ou calor, então por isso que os metais têm bons condutores de calor e eletricidade. Além disso, essa liberdade dos elétrons faz com que você possa ter uma menor repulsão entre os átomos, fazendo com que os metais sejam os elementos com maior número de vizinhos, maiores empacotamentos, maior fator de empacotamento atômico, tá? Comparado com os outros materiais como o polímero, por exemplo. Bom, então agora nós vamos falar além da ligação covalente, que é uma ligação diferente da metálica, onde você precisa ter uma eletronegatividade parecida ou igual, né, para que os elétrons sejam compartilhados por átomos diferentes. Então, esses átomos, eles precisam ter elétrons desemparelhados para que ocorra essa ligação, né? Então, por exemplo, nós podemos falar do carbono e do hidrogênio, né? São os elementos que compõem os compostos orgânicos e os polímeros em geral. O carbono ele precisa fazer 4 ligações para ter 8 elétrons na última camada, e o hidrogênio precisa de uma ligação para ter 2 elétrons na última camada e ficar com uma configuração similar ao hélio, né, na família dos gases nobres. Então, você precisa de 4 hidrogênios para cada carbono. Então, eles vão compartilhar os elétrons desemparelhados de cada um desses orbitais. Então, para que ocorra a ligação, é preciso ter uma posição específica, onde o elétron desemparelhado do hidrogênio vai encontrar o elétron desemparelhado do carbono, e então você vai ter a ligação. Então, por isso, esse tipo de ligação, ela tem uma característica, ela tem caráter direcional, então ela precisa de uma posição. É por isso que as moléculas do polímero, ela é tão grande, né? Porque você tem a posição em que os elétrons estão desemparelhados e fazem a ligação. Então, você tem uma estrutura parecendo vários espaguetes, né? O polímero, os polímeros lineares, tá? Que tem vários tipos de polímeros. Bom, e a última ligação é a ligação iônica. Na ligação iônica, nós temos diferença de eletronegatividade. Precisa haver a diferença de eletronegatividade porque você vai gerar íons, que é a segunda característica, né? Então, o elemento ele vai ter maior eletronegatividade e o outro menor eletronegatividade. Então, ele vai arrancar o elétron do outro elemento para ele ter os 8 elétrons na última camada. Então, atingir o nível de energia de estabilidade. Porém, quando ele faz isso, a sua carga líquida vai ficar diferente da carga líquida original, né? Porque ele capturou um elétron, então ele vai ficar com um elétron a mais do que os prótons que existem dentro do núcleo. Então, ele vai ter uma carga negativa excedente e por isso ele vai ser chamado de ânion, né? Com a carga negativa excedente. E o outro, como ele doou o elétron dele, né, para o outro elemento, ele acabou ficando com uma carga positiva excedente. Então, por conta dessa diferença de de cargas líquidas, ele vai se atrair com muita força. Então, os materiais iônicos são materiais com altíssimo ponto de fusão. É uma ligação muito forte. E para você conseguir quebrar essa ligação, você tem que fornecer muita energia, por isso não é um ponto de fusão. A segunda característica é que você tem elementos com carga positiva, carga negativa, carga positiva, carga negativa. Então, no momento que o material sofreu uma carga cisalhante e houver o escorregamento dos planos de íons, nesse caso, você vai ter o deslizamento e a repulsão de átomos de cargas iguais. E aí esses materiais são materiais que não têm deformação plástica, né? Eles tendem a ter a fratura frágil, né? São materiais muito duros, quebradiços, e também por você ter os elétrons todos aprisionados dentro
átomos, ele tem baixíssima condutividade elétrica, né? Então, você pode usar ele como um isolante. E daí você observa as propriedades, né? Então, os metais, eles, por terem elétrons livres, eles vão ter condutividade elétrica e térmica. Já os iônicos não vão ter, eles vão ser isolantes. E os covalentes, professores? Os covalentes, eles vão formar ligações compartilhadas, né? De compartilhamento de elétrons. Eles tendem a fazer ligações fortes ou fracas, como, por exemplo, a do diamante é uma ligação covalente e é uma ligação muito forte. Em compensação, no bismuto, que é um mineral, a ligação é covalente e é muito fraca. Então, ela rapidamente é quebrada, com facilidade ela é quebrada. E com relação à condutividade, bom, aí tem um capítulo à parte, porque se for polímeros, eles não vão ter boa condutividade elétrica, né? Porque você vai ter as moléculas, grandes moléculas, elas vão vibrar, né, com o aumento da temperatura ou a transmissão da energia, e antes de você ter a transferência de energia ou calor, essa ligação ela vai romper. Então, é por isso que ele não é bom condutor de calor e eletricidade. Mas tem os semicondutores, que são formados por ligações covalentes, né? Você tem os carbetos de silício, né? Os hexágonos de carbono, né? Então, todos eles são semicondutores. Eles não são como os metais, que são condutores. Eles são semicondutores. E toda a nossa indústria de telecomunicação é baseado nesse princípio de semicondução desses materiais, né? Então, é claro que já existem os supercondutores, já existem materiais que são tratados para que eles tenham essas modificações nas suas propriedades originais. Bom, por fim, nós vamos falar agora das ligações secundárias. Nós temos dois tipos, forças de Van der Waals e pontes de hidrogênio. Essas ligações, elas ficam ocultas, não são visualizadas diante da força da ligação primária, que é muito superior, né, que a ligação secundária. A ligação secundária, ela tem uma força de aproximadamente 40 kJ, né, por mol. Enquanto que uma ligação primária, ela tem uma força para você romper essa ligação de 500 kJ mol, tá? Então, professora, tudo bem, eu entendi a diferença de energia, que é muito, muito superior. Mas o que é um mol? Bom, o mol é uma unidade de conversão que nós vamos usar, aliás, daqui a pouquinho, né, quando a gente estiver calculando densidade atômica, né, para os metais, depois a gente vai fazer para os cerâmicos. E aí vocês vão ver que ela é um valor, uma quantidade de átomos. O mol, ele foi determinado por um cientista chamado Avogadro, né? Então, ele não tinha o que fazer, ele não tinha o WhatsApp, ele não tinha um canal do YouTube, ele não tinha namorada, nem sabia jogar futebol, porque ele tinha que ficar trancado no laboratório contando quantos átomos tinha em um mol. E aí saiu a constante, atenção garotas, a constante do Avogadro é 6,023 vezes 10 elevado a 23. Ali é o número de átomos em um mol. Isso aí é importante para a gente fazer todos os outros cálculos que nós vamos fazer ao longo das aulas. E também nós temos que aprender o que é um mol quanto uma unidade, que é igual a uma unidade de massa atômica. Então, esse aí já é mais complicado de explicar. Na verdade, o cara disse, olha, vai ser assim e pronto. Então, uma unidade de massa atômica é igual a 1 mol, 1 grama-mol. E o que é uma unidade de massa atômica segundo a definição? Na verdade, você pegou o átomo de carbono, que tem uma massa de 12, né? O carbono 12, que é o mais comum, é o isótopo de carbono 12. Existem outros isótopos de carbono, 13, 14, só que eles, em abundância, eles acontecem com menor frequência. Então,
Eles pegaram o carbono dividiu em 12 partes. E essa 12ª parte, esse 1/12avos, é igual a uma unidade de massa atômica, que é igual a 1 grama-mol. E nós usamos isso como conversão de unidade. Tá? Bom, uma outra particularidade que nós temos que falar é sobre o número de coordenação. O número de coordenação, ele é determinado de acordo com o número de vizinhos que o átomo tem. Na verdade, o átomo, ele está, se você selecionar um átomo específico, ele vai estar cercado por outros átomos. E esse número de átomos que está cercando ele vai inferir as propriedades mecânicas, propriedades de condutividade elétrica, propriedades como módulo de elasticidade, entre outros parâmetros, porque um dos fatores que fazem com que o tamanho da ligação atômica aumente e, consequentemente, você diminui a energia da ligação, né, porque ela é proporcional à distância entre os átomos, né, a força da ligação. Quanto menor for a distância, maior vai ser a atração entre os átomos e também maior será a repulsão entre os átomos. Então, quanto maior o número de vizinhos dos átomos, maior vai ter a repulsão em todos os átomos e maior vai ser a distância entre essa ligação. E, consequentemente, menor vai ser a resistência dele. Então, isso vai influenciar no módulo de elasticidade, na força da ligação, no ponto de fusão, entre outros parâmetros do material. Então, mesmo que seja o mesmo material e que tenha um arranjo atômico diferente, você vai ter propriedades diferentes por conta dessas influências do arranjo cristalino, do arranjo em que os átomos estão organizados. A professora, a senhora falou de arranjo cristalino. O que é cristalino? Não tem nada a ver com transparência, tá? Afinal, a estrutura cristalina do que a gente está falando é como os átomos estão organizados. Se aquilo é um parâmetro que se repete ao longo de todo o material, ou é um parâmetro que não se repete, então ele não tem uma ordem. Então, quando ele não tem essa ordem, ele é chamado de amorfo. Quando ele tem uma ordem de repetição, nós chamamos de estrutura cristalina. Então, a depender da estrutura cristalina, você influencia nas propriedades do material. Uma das coisas muito importantes é saber o número de coordenação do material. Mas, para metais, é mais fácil do que para materiais iônicos. Porque materiais iônicos, no mínimo, você vai ter que ter 2 tipos de elementos. Então, 2 raios de elementos diferentes. E o que pior ainda é que quando você tem a ligação, ele acaba diminuindo o cátion, ele vai ser muito menor do que o ânion. Por quê? Porque quando ele cede o elétron, ele diminui o número de elétrons e aumenta o número de prótons, né? Então, ele vai puxar com muito mais força os elétrons e vai diminuir o raio. Enquanto que o ânion não. O ânion ele vai adicionar mais um elétron à sua camada de valência. Ele vai ter menos prótons para atrair os elétrons, então ele vai ter menor energia de atração e o átomo, o ânion, vai ser de um tamanho muito maior. Então, para você organizar 2 materiais que tenham diâmetros muito diferentes, você precisa ter um limite de vizinhos. E esse limite de vizinhos é pré-estabelecido por uma razão. Na verdade, uma divisão entre o tamanho do raio do cátion pelo raio do ânion. Essa razão, você vai ver na tabela agora, que essa razão você pode observar que a depender do tamanho do raio do cátion e do raio do ânion, você pode ter uma coordenação 3, uma coordenação 2, uma coordenação 8, uma coordenação 12. Então, nos exemplos aí que nós estamos observando, nós estamos observando 2 compostos iônicos, o trióxido de alumínio e o óxido de cálcio. O trióxido de alumínio, se você observar, a coordenação dele é entre 0,7
414 e 0,732. Então, o número de coordenação dele é 6. Tá? Enquanto que o cálcio, a coordenação dele ficou 0, a razão entre o raio do cátion sobre o raio do ânion ficou de 0,803. Então, a coordenação dele ficou ali entre um intervalo de 0,732 e 1. Ou seja, a coordenação para o óxido de cálcio é de 8. Então, isso aí é tranquilo para a gente observar. Mas e para os metais? Como é que a gente observa isso? Bom, para os metais aí você vai fazer uma análise. Essa análise usa difração de raio-x para poder você determinar a estrutura cristalina interna do material sem você ter esse cálculo de razão. Tá? Então, por último, nós vamos falar agora sobre a energia de ligação. Né? Então, a energia de ligação, ela na verdade, você pensa na atração entre os átomos e na repulsão entre os átomos. A mais simples de você entender é a ligação iônica, quando você tem um cátion e você tem um ânion. Então, eles se atraem porque as cargas líquidas deles são opostas, né? Então, quando eles se aproximam, eles vão se atrair. Então, quanto mais próximo for, mais próximos eles estiverem, mais vai ter atração. Então, é como se fosse um ímã. Você pega um ímã e quanto menor a distância entre os polos, né, você vai ter maior força de atração. Já da mesma forma que tem atração, você tem uma repulsão. Então, quanto mais próximo, você vai ter a repulsão. Por quê? Porque todos os átomos, internamente, ele é positivo e externamente ele é negativo, porque dentro do núcleo você tem os prótons e nêutrons e na eletrosfera você tem os elétrons. Então, dessa forma, todos os elétrons, a superfície do átomo, ela é negativa. Então, os átomos eles não podem se tocar por conta dessa repulsão. Dessa forma, existe uma distância mínima entre os átomos e do núcleo até a superfície da eletrosfera. Então, a soma dos raios do ânion e do cátion, ele forma uma distância que nós chamamos de A0. Só que essa distância de A0 não é a distância de ligação, porque precisa de uma distância entre os dois átomos por conta da repulsão. Tá? Essa distância de ligação é onde essas repulsão e atração se igualam. Tá? Então, no átomo, você vai observar aí no gráfico, onde quando menor for esse tamanho, né, essa distância entre os átomos, maior será a força de ligação, maior será a atração, maior será a repulsão. Então, se você for reduzir essa distância de ligação, por exemplo, sob compressão ou sob atração, aí dá para observar que há um aumento significativo da repulsão, quando você comprime. Quando você traciona, você aumenta essa distância. Quando você aumenta a temperatura do material do sistema, por exemplo, a vibração interna dos átomos aumenta, aumentando também, consequentemente, o tamanho dessa ligação. E, consequentemente, você reduz a atração, a força da ligação. Isso é uma coisa que leva em consideração uma das NRs de uso de material sobre levantamento de carga, né? Se você for fazer um levantamento de carga usando um material metálico, uma corrente, por exemplo, e for trabalhar em uma temperatura acima de 300 graus, a NR diz o seguinte: se você for utilizar nessas condições de temperatura, você deve diminuir a capacidade de carga dela em 25%. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai perder resistência do material usando a temperatura acima de 300. Por quê? Porque os átomos vão vibrar, vai aumentar a distância da ligação e, consequentemente, a energia de ligação vai reduzir. Então, por conta disso, ele diminui a resistência do material. E lá na NR, sabiamente, é claro que lá foi feito testes usando ensaio de tração sob temperatura,
e observou que o material, à medida que você aumenta a temperatura, ele reduz a capacidade de carga dele. E aí você observa, se o material tem lá a capacidade de 1 tonelada, de puxar 1 tonelada, se você trabalhar a essa temperatura acima de 300, o ideal é que você não coloque a capacidade máxima dele, que é de 1 tonelada, e sim de 7,5, né, 750. Então, você não pode usar a capacidade toda dele por conta dessa propriedade. Bom, por fim, nós vamos observar aí um exercício que eu vou fazer à mão para vocês, né, onde nós vamos aplicar uma propriedade sobre o número de coordenação, tá? Eu vou colocar como um exercício extra em um vídeo só falado e escrito para vocês tirarem as dúvidas na próxima aula. Como referência de hoje, eu indico aqui, ó, o Van Vleck, tá? O Van Vleck, ele é o Princípios da Tecnologia e Ciência dos Materiais, tá? Ele é da Elsevier. Você pode encontrar ele também na internet, pode comprar ele e virtual também, né? Então, esse livro aqui, ele tem uma descrição bem detalhada sobre a questão da energia de ligação, da distância da ligação, dos gráficos de energia, para você entender que aumenta a energia de ligação e você aumenta, consequentemente, o ponto de fusão, entre outras propriedades, né? Tem uma descrição bem detalhada também sobre as propriedades da tabela periódica e das ligações atômicas primárias e secundárias. Então, nos falamos na próxima aula e qualquer dúvida é só perguntar que na próxima aula a gente responde. Tchau, tchau. Ok, nós vamos agora fazer um exercício para demonstrar a validade de 0,15 como sendo relação mínima entre os raios para um número de coordenação de número 3, ok? Se nós estamos falando de um número de coordenação 3, significa dizer que nós temos um cátion central rodeado por 3 ânions, ok? Se nós fizermos um esboço em cima do desenho aqui dos 3 átomos, nós vamos ter um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. A soma dos ângulos internos é 180 graus. Cada um dos ângulos vai compreender 60 graus. Bom, só que, se nós levarmos em consideração, nós vamos falar apenas de um único triângulo aqui, que é um triângulo retângulo formado dentro desse outro triângulo maior, que é o triângulo equilátero. Ok? Esse triângulo ele vai conter o ângulo de metade do ângulo de 60, então 30 graus. A hipotenusa dele vai compreender a soma do raio do cátion mais o raio do ânion. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser o raio do ânion mais o raio do cátion. Bom, e o cateto adjacente? O cateto adjacente é exatamente o raio do ânion. Bom, vou fazer mais uma vez o desenho mostrando onde fica quem. Então, aqui nós temos o raio do cátion. Aqui nós temos o raio do ânion. E aqui o raio do ânion.
Nessa relação, nós vamos ter, então, a hipotenusa e o cateto adjacente mais o ângulo. Então, nós podemos fazer a razão do cosseno de 30 graus vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Substituindo os valores, cosseno de 30 vai ser igual a o raio do ânion dividido pelo raio do ânion mais o raio do cátion. Bom, pegando a calculadora simples, uma calculadora simples comum, vamos tirar aqui o valor do cosseno, que vai ficar cosseno de 30 igual a 0,8660. Ou seja, a relação RA sobre RA mais RC vai ser igual a 0,8660. Mas eu não quero essa relação, eu quero a relação raio do cátion sobre o raio do ânion, que é diferente do raio do ânion dividido pelo raio do ânion mais o raio do cátion. Bom, mas eu sei que o raio do ânion sobre o raio do ânion mais o raio do cátion vai ser igual a 0,8660. Vamos passar esse denominador para o segundo membro. O raio do ânion vai ser igual a 0,866 vezes o raio do ânion mais o raio do cátion. O raio do ânion vai ser igual a 0,866 raio do ânion mais 0,866 raio do cátion. Vamos passar os termos semelhantes para o mesmo membro. RA menos 0,866 RA vai ser igual a 0,866 RC. Vamos colocar o RA em evidência. Vai ficar 1 menos 0,866 igual a 0,866 raio do cátion. Passando esse valor aqui para cá, para o segundo membro, e o RA está multiplicando, passa dividindo, nós vamos ficar com a relação 1 menos 0,866 dividido por 0,866 igual a R raio do cátion sobre o raio do ânion. Pegando aqui a calculadora, mais uma vez, 1 menos 0,866 dividido por 0,866, 0,15. Então, o raio do cátion dividido pelo raio do ânion vai ser igual a 0,155. Conseguindo aqui demonstrar que a razão mínima entre o raio do cátion e o raio do ânion é 0,15.